Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo com favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: fede que se deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando seus acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais.
Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Irmãos, o livro de Atos termina com 3 audiências, uma viagem que acaba no naufrágio, e você tem o apóstolo Paulo preso na primeira prisão sua, é claro que domiciliar, na capital do império, que é Roma. E é importante que nós tenhamos em mente esse final, porque o evangelista Lucas, que foi companheiro de Paulo durante as viagens missionárias, ele tem alguns objetivos em mente quando termina a composição do seu segundo livro, com essas informações para a nossa edificação. É claro que Lucas não tem como objetivo de dizer, olha, eis aqui o apóstolo Paulo, e eu quero apresentá-lo como um réu inocente que está angustiado para se defender diante das autoridades romanas. Esse não é o objetivo de Lucas, tratar desse aspecto meramente político. O objetivo de Lucas é dizer, eis aí um servo de Deus, aquele que tem sobre os seus ombros as maiores credenciais que nós podemos observar dentro da igreja cristã. E eu não quero apresentá-lo simplesmente como um réu inocente. Eu quero apresentá-lo como uma testemunha vigorosa do Evangelho diante das autoridades, de várias autoridades com quem ele vai ter a oportunidade de se avistar, cumprindo até aquilo que Jesus Cristo antecipou que iria acontecer com os seus discípulos. Não iria poupar ninguém, conforme você tem lá em Mateus, capítulo 10, do verso 17 até o verso de número 20. Você vai ver que Jesus antecipou que os seus discípulos iriam comparecer diante das autoridades para dar testemunho da salvação. E Paulo, sem sombra de dúvidas, é a maior de todas essas testemunhas naquele âmbito da igreja primitiva. E também Lucas tem como objetivo, ao registrar essas audiências e colocar Paulo na sua primeira prisão domiciliar, tem como objetivo dizer que o cristianismo não está na contramão do Estado, das leis, daquilo que está estabelecido como sendo o governo humano no mundo. E o cristianismo não está contra a instituição do Estado, até porque o seu servo mais famoso, aquele que está agora sendo acusado pelos judeus, ele vai apelar para o Supremo Tribunal Federal, que é o imperador. Na época, Nero, vou logo adiantar que era Nero, a fim de que a sua situação pudesse ser julgada pela autoridade, pela maior autoridade competente naqueles dias. Então, o que Lucas está querendo dizer é que lançar mão dessas prerrogativas do direito civil, né, obedecendo às diversas instâncias do Estado, isso não é algo contra a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não é uma espécie de fé que desrespeita as leis do mundo. Não pode ser. Porque o próprio Senhor Jesus ensinou que a igreja deveria dar a César
o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, todas as vezes que você ouvir um crente na contramão das leis ordinárias, seja em qualquer esfera, esse crente está desviado da verdade, não é? Nós só temos o direito, presta atenção, não é, aliás, eu não vou dizer nem direito, nós só temos o dever da desobediência civil quando nós percorrermos todas as instâncias e a situação se tornar tão complicada que nós devamos agir assim para que o nome de Cristo e o Evangelho seja defendido. Nós temos também nas Escrituras a instrução a respeito de que a desobediência civil ela cabe como recurso extremo, caso nós passemos por situações que exijam esse tipo de posicionamento. Mas enquanto existirem instâncias para recorrermos, a nossa conduta como crente é de respeitar todas as instâncias. E Lucas está nos dizendo aqui que Paulo, como apóstolo, é alguém que está perfeitamente afinado com essa maneira de funcionar do Estado. A fé cristã não é, portanto, inimiga do Estado, nem poderia ser. E eu quero ver com os irmãos algumas lições aqui desse capítulo. A primeira lição, olha lá. Irmãos, ninguém pode dizer que a vida cristã é uma experiência de fé maravilhosa. Mas conquanto seja uma experiência maravilhosa, não sei se disseram isso para você, quando você se converteu. Você ingressou numa guerra espiritual incessante. Parece um paradoxo, né? Na verdade é um paradoxo. Nós nos convertemos para seguir a Cristo, estávamos em paz com a carne, estávamos em paz com o mundo e estávamos, como diz o Riley, em paz com o diabo. E aí nos convertemos. E aí virou uma guerra na nossa vida. Ficamos em guerra com a nossa carne, ficamos em guerra com o mundo, ficamos em guerra com aquele que é o inimigo das nossas almas. Mas por incrível que pareça, esse não é o evangelho pregado hoje em dia. O evangelho que é pregado hoje em dia é o evangelho pare de sofrer, oferecendo para as pessoas uma espécie de experiência de paraíso, onde todas as suas lutas, todas as suas demandas, todas as suas dificuldades desaparecerão como um passe de mágica. Irmãos, esse não é o evangelho do apóstolo Paulo. Não é o evangelho das Escrituras. Não é o evangelho ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus nunca enganou os seus ouvintes, dizendo que se eles se convertessem, eles iriam experimentar moleza numa sociedade que tem os seus valores completamente contrários aos valores do reino de Deus. Pelo contrário, Jesus Cristo disse, olha, basta você ler o capítulo 10 de Mateus. Aqueles que são verdadeiros crentes, eles se tornarão como ovelhas jogadas no meio de lobos. Então esse é o ensino de Cristo. E mais uma vez aqui, Lucas apresenta o distinto servo de Deus, o apóstolo Paulo. Preste atenção nisso. E é um detalhe que interessante que a gente precisa frisar. O apóstolo Paulo, num dos melhores momentos da sua carreira, experimentando lutas que nós não sabemos descrever direito, as dificuldades pelas quais ele passou, aproximadamente naqueles 4 anos.
de prisão. 2 anos em Cesareia e agora vai passar mais 2 anos em Roma. Já imaginaram? Um homem nos seus melhores dias e agora vai experimentar 4 anos de prisão. É um negócio quase que incompreensível, não é? E depois de ter gasto a sua vida de forma também inexplicável naquelas 3 magníficas viagens missionárias. Depois de terminar as viagens, qual foi o prêmio que ele recebeu? A prisão. Você pregaria o evangelho desse tipo para alguém? Olha, eu vou falar para você de Jesus Cristo, mas talvez alguma coisa muito difícil aconteça com você, depois que você abraçar a fé. Está disposto? Talvez muita gente que queira um Salvador para se livrar dos problemas, diz, não, esse evangelho não quero, não é? Mas esse é o evangelho que nós temos na história, não apenas dos servos de Cristo, mais graduados, como na experiência do próprio Salvador. Como é que você vai querer a coroa antes da cruz, se isso não aconteceu nem com o mestre? Mas tem gente que quer a coroa antes da cruz. Não aconteceu com Jesus isso, não vai acontecer conosco nem com ninguém. E não aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Irmão, se entrar na vida cristã, entrar numa guerra espiritual, a gente pode dizer a primeira coisa a partir daqui desse texto. Nessa guerra espiritual, nós experimentamos tréguas, mas a batalha não cessa nunca. Não sei se você percebeu no texto, você vai ver que os inimigos do apóstolo, logo quando Festo apareceu, eu fiz questão de mencionar na leitura, veja o verso 2 aí. Logo procuraram o governador recém-nomeado para tentar dar cabo da vida do próprio apóstolo. E é possível que até a mudança do governo tenha produzido no coração do apóstolo alguma espécie de esperança com relação à sua soltura. Uma vez que a história diz que o novo governador, Festo, é reconhecidamente mais bondoso, mais generoso, de uma natureza diferente de Festo. Você sabia por que Festo foi exonerado? Ele foi exonerado porque ele era violento. E por causa de uma questão entre os judeus e os sírios, e ele reagiu com extrema barbaridade, o imperador exonerou. Você não pode agir assim. E ele foi substituído por Félix, que reconhecidamente tinha uma natureza mais dócil do que Festo. Aliás, Festo tinha uma natureza mais dócil do que Félix. Félix foi o primeiro. E é possível que o apóstolo Paulo tenha alimentado no seu coração esperança de ser solto. Mudou agora o governo. E agora, quem sabe, esse homem, que é menos truculento do que Félix, eu possa ser solto. Félix foi exonerado por abusar da autoridade. E quem sabe agora, como sucessor, sendo sucedido por Festo, o apóstolo não teria resolvido a sua questão de estar preso injustamente daquela maneira. Mas, irmãos, não foi isso que aconteceu. Festo continuou prendendo o apóstolo. Se nós ingressamos numa guerra espiritual quando nos convertemos, os adversários da fé não vão se render nunca. Olha que eles já tiveram a oportunidade de terem as suas queixas ou as suas dúvidas, as suas acusações equacionadas.
Eles ouviram um monumental discurso do apóstolo na escadaria da Fortaleza Antônia. Vocês estão lembrados disso. Primeira defesa que o apóstolo Paulo fez acerca das acusações que lhe eram assacadas. Os judeus não se deram por convencidos. Depois, diante do governador Félix, a primeira autoridade no capítulo 24, o apóstolo Paulo, novamente diante das mesmas autoridades, ele faz a sua defesa em relação às acusações de que tem sido objeto. Mas os judeus não colocam um ponto final na perseguição ao servo de Deus. Os líderes judaicos não se esqueceram do caso de Paulo. E olha, é interessante, por mais que 2 anos já tenham sido decorridos, mas eles continuam com aquela fixação irresolvível para com a pessoa do nobre soldado de Cristo. E lançaram mão da primeira oportunidade para retomar o caso juntamente com o novo governador nomeado agora pelo imperador. Veja aí, eu já mencionei aí no texto, o logo no verso de número 2. Irmãos, o que Lucas está tentando dizer aqui, que o problema daqueles adversários da fé, em última análise, não era contra Paulo. Também não era contra a igreja. Em última análise, a oposição daqueles adversários da fé era contra Cristo. E esse é o objetivo que Lucas tem aqui ao registrar essas audiências. A animosidade em relação à fé cristã e, portanto, contra Cristo, era tão profunda que no texto se vê 2 observações importantes. Eu já mencionei a do verso 2, a liderança judaica logo procurou um novo governador, mas veja o verso 3. O objetivo daqueles homens pedindo um novo julgamento não tinha o objetivo de resolver definitivamente as queixas que eles tinham contra o acusado. Eles não estavam interessados no novo julgamento. O interesse deles, claro, segundo Lucas, que está registrando essa informação sob a influência do Espírito Santo, é que eles querem dar cabo da vida do apóstolo cristão. Mas, irmãos, se nós entramos numa guerra espiritual, tem uma palavra de esperança para nós. Jamais o Salvador iria nos aceitar como membros da sua família, nos jogando no mundo como ovelhas no meio de lobos, sem nos prometer a sua assistência e sem demonstrar o seu cuidado para conosco nos momentos mais difíceis da nossa militância cristã neste mundo. Não é lógico um negócio desse? Como é que o mestre vai nos dizer para irmos ao mundo, que é uma arena, né, de leões, de feras, para que a gente pregue o evangelho, dê testemunho da fé cristã, e ele que conhece a nossa fraqueza, sem nos prometer a sua companhia, a sua assistência, sem demonstrar para conosco a sua providência. O mestre jamais faria isso. E aqui nessa história, nós temos um detalhe maravilhoso de como a providência de Deus muitas vezes age a favor das suas ovelhas que estão numa espécie de checkmate, aparentemente num beco sem saída.
Mas, irmãos, naqueles becos sem saídas que muitas vezes os crentes são colocados, nós temos aquele que manda na história. E aquele que manda na história, muitas vezes, salva o crente de um checkmate, de um beco sem saída. Porque ele que manda. Não são aqueles que procuram dar um checkmate na igreja. E olha que coisa interessante. Lucas faz questão de dizer que a prisão do apóstolo tem um forte componente político. Veja o verso 27 do capítulo 24. Querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, não é porque ele não soubesse da inocência do réu, é porque ele queria assegurar o apoio dos judeus. Por isso que ele continuou prendendo Paulo. Veja o verso 9 do capítulo 25. Então Festo, ora, se Félix fez isso, Festo vai fazer a mesma coisa, querendo assegurar o apoio dos judeus. E não sei se você percebeu no texto do capítulo 25, repetidas vezes, Festo diz, olha, eu não vi nesse homem crime nenhum. E, inclusive, pede ajuda para o rei Agripa, para que na sua avaliação ele possa contribuir de alguma forma, porque ele não tem o que escrever para o imperador. Essa é a situação. Lucas faz questão de dizer isso, para nos informar que os governadores da província estão numa espécie de saia justa, porque eles não podem agir segundo a consciência, nem segundo a ordem, nem segundo a justiça, porque eles não podem prescindir do apoio dos judeus. Irmão, que saia justa. Então, esse homem vai morrer, né? A gente fica imaginando, o apóstolo vai morrer. Mas, uma coisa muito interessante. Veja aí no verso 4. Os judeus vão pedir para Festo que ele mande novamente Paulo para Jerusalém para participar de um terceiro julgamento. E, estranhamente, o governador nega o pedido. É muito estranho. Ele não estava numa saia justa? Irmãos, levando-se em consideração, olhe lá, levando-se em consideração aquilo que você tem no verso 9, olhe lá no verso 9. Quando o governador muda de forma radical, talvez interpretando que ele não pode agir dessa maneira, negando o pedido daqueles que podem pedir a sua cabeça. Os judeus tinham força naquela questão da nomeação. Festo então recua e sugere para Paulo: você não quer ir para Jerusalém ser julgado? Irmãos, Festo sabia que ele não iria chegar lá. Ele ia ser morto no caminho, no meio do caminho, né? Havia uma cilada contra ele, ele não iria de Cesareia para a cidade santa sem ser executado no caminho. Era uma pergunta de retórica. Você quer morrer? Era a pergunta. Mas, irmãos, quando nós levamos em consideração isso, nós chegamos à seguinte conclusão: a sua resistência preliminar, a resistência de Festo preliminarmente em não atender os líderes judaicos, não foi simplesmente uma questão de demonstrar a sua autoridade logo no início da sua gestão. Não, eu vou mostrar para esses judeus quem é que manda aqui. Não foi simplesmente isso. Mas eu escrevi aqui, foi um deslize involuntário. Um deslize involuntário para que o servo de Deus escapasse de mais uma conspiração contra ele. Irmãos, muitas vezes é assim que a providência de Deus age, movendo até ímpios
para que possam decidir contra os seus próprios interesses, para que os servos de Cristo sejam favorecidos e não caiam nas armadilhas que o mundo promove para colocar os servos de Deus em situações vexatórias. Aqui nós temos mais uma vez a providência divina agindo a favor do apóstolo Paulo, promovendo a ele um extraordinário livramento do qual, humanamente falando, ele não iria ser capaz de sair. A segunda lição que a gente tem nesse capítulo é a seguinte: a fé cristã, quando é pregada de forma verdadeira, ela sempre haverá de suscitar nos homens reações diferentes. Nós corremos um terrível erro de padronizar as reações dos homens ao ouvirem o Evangelho. Faz parte do objetivo de Lucas dizer para os seus leitores que o Evangelho pregado pelo seu servo mais distintivo, que certamente naquela altura era o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Paulo pregando o Evangelho para incrédulos, ele vai obter o mesmo tipo de reação. É muito interessante. Os incrédulos reagem de forma diferente. E nós não podemos padronizar as reações daqueles que não conhecem a Cristo quando pregamos o Evangelho. E aqui você tem os judeus reagindo de um jeito, Festo, o novo governador, reagindo de outro jeito, Agripa e Berenice, o casal real, também reagindo de outra maneira diferente. Todos eles continuam incrédulos, mas não reagem do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. E é muito interessante notar isso. Como é que os judeus reagem? Olha lá. Os judeus reagem com ódio implacável. Irmãos, a Bíblia nos ensina em muitas e muitas passagens que em várias situações, quando os incrédulos foram confrontados com a verdade, eles se mostraram inteiramente grosseiros, violentos, hostis, truculentos com relação ao anúncio da verdade. Eu quero dar só 2 exemplos. O primeiro exemplo dos espias na entrada de Canaã, que quiseram matar aqueles 2 servos de Deus que foram corajosos, crentes, dizendo: olha, nós temos um grupo mais numeroso, tem gente lá forte, mas que foram Josué e Caleb, mas nós devemos avançar contra Canaã porque Deus nos mandou. E essa é a nossa garantia de que nós vamos vencer. E os 10 espias incrédulos decidiram que os 2 espias crentes deviam morrer. Interessante isso. E também na época de Jeremias, quando você tem o próprio profeta correndo risco de vida, por anunciar a verdade para o próprio povo de Deus que estava prestes a ir para o exílio na Babilônia. Bastam esses 2 exemplos, nós temos muitos outros. Irmãos, mas sem dúvida alguma, o exemplo por excelência que nós temos das Escrituras com relação a esse ódio irracional que os incrédulos muitas vezes manifestam diante da verdade que ouvem por parte dos servos de Deus,
sem sombra de dúvidas, é o exemplo do nosso Salvador. Eu até estava conversando com algumas pessoas essa semana, estava conversando antes aqui da escola com o Irineu. Um detalhe muito interessante. Às vezes nós não queremos pregar o Evangelho para os nossos parentes, porque eles vão se ofender. Não é verdade? Eu conversando essa semana com algumas pessoas, eu disse, nós devemos pregar para os nossos parentes. Porque se eles se ofenderem, vão ter que se desofender. Né? Essa semana, o meu irmão fez um procedimento do coração, colocou um stent. Correu tudo bem, maravilhoso. E assim que o procedimento acabou, nós recebemos a notícia, né? Esse zap serve para isso. Então eu taquei-lhe a mensagem para eles, né? Eu disse, olha, graças a Deus, tudo correu bem, mas a minha oração continua sendo para que se cumpra na nossa vida, me coloquei no meio, claro, né? Que a promessa de Ezequiel 36, 26 se cumpra na vida de todo mundo. E a promessa é a seguinte: dar-vos-ei um novo coração, retirarei de vós o coração de pedra, aí coloquei entre parênteses, desobediente, e vos darei um coração de carne. E aí segui adiante na minha conversa, né? E aí você tem alguns dizendo, levantando a mão, colocando aquela mãozinha, muito bacana, né? Aí ontem ele saiu da UTI, fui visitá-lo à tarde, também não contei conversa. Falei, olha, Deus quer te dar um novo coração, te dar uma chance, né? Você escapou, e agora vai te dar uma nova oportunidade. Vê se tu pensa no Evangelho na tua vida. E aí ele pediu para que eu orasse, eu orei, pedindo a conversão dele. E a esposa dele do lado, só nós três. Então, as pessoas vão se ofender com a pregação do Evangelho, que se ofendam. Que os nossos parentes se ofendam. Mas a gente tem que pregar o Evangelho. E aí você vai ter os judeus se ofendendo com a pregação de Paulo. Reagindo com um ódio implacável. Mas o apóstolo não pode deixar de pregar o Evangelho, ainda que ele venha a colher esse tipo de resultado. E, irmãos, aqui nesse texto a gente deve destacar alguns traços distintivos desse ressentimento irresolvível para com o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a resistência que os judeus demonstraram para com a pregação cristã é uma resistência violenta. Veja aí no verso que eu já destaquei, que eles desejavam simplesmente a execução sumária do apóstolo. Eles não estavam dispostos a ouvir os argumentos que o servo de Deus tinha para oferecer. Eles estavam desviados da verdade. E não estavam dispostos a ouvir outra coisa, né, daquilo que o apóstolo Paulo tinha para pregar para ele. Não raro na história, você vai ver esse estranho comportamento. E preste atenção nisso, um comportamento estranho por parte das autoridades religiosas da igreja cristã. Essa foi a absurdidade que nós observamos durante a Idade Média. A igreja cristã completamente desviada da verdade. E você vai ver os heróis da fé, os pré-reformadores, que tentaram
colocar a igreja novamente nos trilhos da verdade, sendo violentamente atacados. John Wycliffe só não morreu martirizado porque tinha sangue azul. Mas John Huss não teve a mesma sorte. O pregador boêmio morreu. Não é? E o detalhe é que John Huss morreu depois, aproximadamente 100 anos depois de Wycliffe. Mas aqueles que eram adversários da fé cristã ficaram tão irados com John Huss que disseram o seguinte: olha, desenterrem os ossos de Wycliffe para que a gente possa queimá-los também. Ele não morreu queimado, mas nós vamos queimar os ossos dele. Irmãos, que ódio! Que ódio implacável, irracional. E um ódio demonstrado por autoridades religiosas que deveriam ser pacíficas. É uma contradição absurda. Né? A mesma coisa você vai ter aqui. Lamentavelmente, a gente pode dizer, esse era o comportamento costumeiro daquelas autoridades. Não mataram o mestre? Não mataram Estevão? Vão tentar matar Paulo. É o que você tem aqui. A segunda coisa que Lucas faz questão de destacar aí, mais uma vez, é que todas aquelas acusações que eram lançadas contra o apóstolo não podiam ser provadas. Veja o verso 7. Na verdade, tratava-se de uma reprise. Paulo novamente é acusado de heresia, de sacrilégio e de sedição. 2 acusações religiosas e a terceira é uma acusação civil para obrigar as autoridades que não tinham a responsabilidade de julgar crimes religiosos para que elas pudessem assumir o caso e através desse procedimento a morte do apóstolo pudesse ser confirmada. A defesa do apóstolo é compreensivelmente sintética. Ele já se defendeu extensamente 2 vezes. Talvez ele tenha se defendido a terceira vez aqui de forma extensa, e Lucas apenas registrou de forma sintética no verso 8 a sua defesa. Ele simplesmente nega todos os itens da queixa que está completamente desprovida de provas. O apóstolo não é um subversivo, não é um herético e não tinha cometido um sacrilégio introduzindo um gentil no templo, no lugar reservado exclusivamente para os judeus. A terceira coisa que Lucas faz questão de enfatizar aí, e é um detalhe interessante, os adversários de Paulo, veja o verso de número 19, é até um verso cômico, para não dizer trágico, né? O verso cômico, o verso de número 19. Quando o texto diz o seguinte: traziam contra ele algumas questões referentes à própria religião, e particularmente a respeito de um certo morto chamado Jesus. Festo não sabia, não tinha conhecimento, nem detalhadamente. Nós estamos aqui no ano 60 da era cristã. É possível que Festo fosse um governador muito jovem e talvez não tivesse tido a oportunidade de ter contato com o Jesus histórico, né, com as repercussões da vida e do ministério de Jesus. É possível. Ele diz, um certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava está vivo. É um detalhe interessante, porque com essa observação, e na verdade Paulo estava falando, o que está por trás aqui, é quando Paulo apresentou a doutrina da ressurreição.
na sua defesa. E agora o governador estava interpretando aquele tipo de coisa como sendo uma espécie de ficção. Quando, na verdade, o que estava por trás era a incredulidade grosseira dos próprios judeus com relação àquela realidade central da fé cristã que não poderia ser negada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, agora hoje de manhã. De todos os fatos relacionados com o ministério terreno de Cristo, você sabe qual é o fato mais bem atestado? De todos os fatos relacionados com a vida e o ministério do nosso Salvador, nenhum fato tem evidências mais abundantes, mais concretas do que a ressurreição de Cristo. Se fosse possível para os adversários da fé acabarem com o peso dessas evidências, com absoluta certeza eles destruiriam a fé cristã, acabariam com a igreja. Mas agora, quando o apóstolo fala da ressurreição de Cristo, para os judeus incrédulos, na leitura do próprio governador, isso parece ser um mito, uma ficção, alguma coisa que não aconteceu. Mas, irmãos, a ressurreição é convenientemente rejeitada pelos líderes judaicos com o objetivo que Lucas deseja passar para os seus leitores. A incredulidade relacionada com a ressurreição é um traço marcante da descrença daqueles homens que deveriam estar defendendo a fé. Na verdade, são arautos da incredulidade. Esse é o objetivo de Lucas. E a gente precisa aplicar para nós isso. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós imaginamos que vamos remover a incredulidade do coração dos ímpios através dos melhores argumentos que possamos oferecer. É verdade que nós não devemos nos descuidar dos argumentos que nós oferecemos. Mas sempre tenha em mente isso. Não são os seus melhores argumentos, não são as suas melhores razões, não são os fundamentos mais irretocáveis que você possa oferecer que vai fazer com que a incredulidade seja removida do coração dos ímpios, dos incrédulos. Porque, às vezes, você vai ter pessoas lidando com um volume tão gigantesco de evidências a favor da fé cristã, e essas pessoas vão morrer na impiedade. Olha, o camarada era uma sumidade. Ele dominava coisas impressionantes relacionadas com a fé cristã. Depois ele vai para o inferno com todo esse acervo teológico dele. E você vai ver uma pessoa semi-analfabeta ouvindo de um outro semi-analfabeto, dizendo, ou talvez até analfabeto, né? Como era o avô da Léa, que pregava para os padres, quando iam na loja do meu sogro, e o avô da Léa batia no balcão e dizendo: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Ele sabia a Bíblia de cor. E não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12 ele citava. Né? E às vezes você tem um testemunho de uma pessoa simples para uma outra pessoa simples, de que Jesus Cristo é o Salvador, que morreu para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, e a pessoa simples se converte recebendo
o testemunho de outra pessoa simples. Não é o volume das evidências que irão converter os incrédulos, mas é a luz que vem das alturas, que traz a clareza para o entendimento, compreender, às vezes, 2 ou 3 verdades relacionadas com a obra da salvação. Terceiro, segundo, Agripa e Berenice, como reagem? Com curiosidade ociosa, tal como Herodes Antipas, que executou João Batista e gostava de ouvi-lo. Filipe pregou domingo passado sobre isso. Os atenienses, que quando receberam Paulo na cidade, levaram-no para o Areópago, porque eles tinham uma característica. Eles gostavam de ouvir as últimas novidades. Atos 17, 21. Curiosidade ociosa. Diante desse quadro que o apóstolo Paulo protagoniza aqui, registrado por Lucas, você tem algumas observações interessantes. Porque Paulo vai ter a oportunidade de dar o seu testemunho agora diante daquelas autoridades, não é? Daquelas autoridades. E é muito interessante quando você tem aí a história demonstrando que aquele homem tinha uma vida irregular. Agripa, esposo de Berenice. E a vida irregular daquele homem vai colocar em dúvida a sua solicitude para ouvir a mensagem pregada pelo apóstolo. Embora não conhecesse pessoalmente Paulo, o relato de Festo não tenha dito nada de extraordinário a seu respeito, os fatos da vida de Cristo e da história da igreja já eram de domínio público e certamente causariam temor em alguém genuinamente interessado. Mas não era o caso de Agripa. E mais ainda, o apóstolo Lucas faz questão de descrever, veja aí, no verso de número 23, quando a situação é descrita, não é, pelo historiador, para que o apóstolo fosse ouvido por Agripa e Berenice. A pompa que se revestiu a audiência não aponta para um desejo sincero de ouvir a verdade pregada por aquele mensageiro cristão. Na verdade, o que você tem aqui, nos tempos antigos, é como você promovesse um banquete e precisasse de alguém para divertir a audiência, o chamado bobo da corte. E, na verdade, você tem aqui nada mais do que ostentação e orgulho naquela audiência, segundo a descrição de Lucas, ridiculamente armada para que Paulo pudesse distrair aqueles que tinham sido convidados. Mas é interessante que você vai ver no próximo capítulo, no capítulo 26, o notável discurso que o apóstolo Paulo faz diante daquela situação. E, com certeza, acabando com todas aquelas circunstâncias que foram montadas para que ele pudesse trazer algum tipo de espetáculo para os seus ouvintes. E aqui, novamente, a gente pode reafirmar uma coisa. Toda a cena foi montada para que o apóstolo pudesse divertir alguém que tinha curiosidade ociosa. A própria vida que ele levava
demonstrava não ter interesse sincero na verdade. Mas ele queria ouvir o profeta cristão, o servo de Deus. E você vai ver, nós vamos ter a oportunidade de ouvir no capítulo 26, o quanto Paulo vai ser extraordinariamente claro com relação à mensagem do Evangelho para aqueles que não tinham interesse sincero na verdade. E a gente pode reafirmar aqui o seguinte: possivelmente a conduta de Paulo naquele momento completamente contrário, né, à pregação da verdade, a radiância do seu testemunho deve ter mudado radicalmente toda aquela situação que havia sido montada contra ele. Com certeza absoluta, a radiância do seu testemunho deve ter invertido toda aquela atmosfera que não era favorável à pregação cristã. Todas as vezes que eu penso sobre isso, eu me lembro de alguns aniversários que a gente tem a oportunidade de passar, né? Situações festivas onde as pessoas que foram convidadas para o evento não estão, de fato, preparadas ou desejosas de ouvir alguma espécie de reflexão espiritual baseada na Bíblia. Mas lá chama o irmão da igreja, chama o pastor da igreja para dar uma palavra. Já passou por isso? A situação completamente contrária. O ambiente que foi montado não favorece para que alguém traga qualquer meditação. É quase como uma tentativa de batizar uma situação profana. Eu já passei por algumas situações dessa natureza, né? Chamado para trazer uma reflexão num ambiente completamente favorável. Eu quero confessar aqui que eu não consegui mudar, não consegui mudar a atmosfera do evento, né? Talvez se fosse o Whitefield ele mudaria, né? Se o Whitefield mudaria, eu tenho a certeza absoluta disso, muito mais o apóstolo Paulo, né? Aquele ambiente absurdamente contrário para que um crente pudesse dar testemunho da verdade. Ninguém está interessado na verdade. Mas o apóstolo Paulo vai virar, vai mudar. Porque havia na vida do apóstolo uma radiância espiritual que nós não somos capazes de dimensionar. Só quem teve maior radiância do que ele foi Jesus Cristo. Então isso se aplica aqui. E Festo reage com aquela típica perplexidade conveniente. Ele pergunta se Paulo aceita subir para Jerusalém para ser julgado lá. Ele não quer julgá-lo. E ele sabe que o apóstolo não chegará até a cidade santa. Trata-se de uma covardia indesculpável. Festo afirma várias vezes a inocência do preso. E ele tinha toda a competência para soltá-lo. Por que não fez? Veja o verso 18, veja o verso 25. Não faz parte do objetivo de Lucas glorificar a justiça romana. E a prova disso é que seu amigo missionário está preso já há 2 anos, vai passar mais 2 anos preso, extrapolando até o princípio que era defendido pelo direito romano, que uma prisão dessa natureza é preventiva ou é temporária? Juristas, por favor.
preventiva. O direito romano já assegurava que prisão preventiva no máximo 2 anos. E os 2 anos já tinham sido extrapolados. Por que não soltar o preso? Irmãos, o governador falta com a verdade. Quando ele afirma que ele não tem nada de concreto para escrever para o imperador. Ele tinha informações mais do que suficientes. E ele próprio havia declarado com seus próprios lábios: o réu é inocente. No verso 18 e no verso 25. A queixa dos judeus era tão clara como a luz do dia, conforme a defesa de Paulo demonstra no verso 8. A questão era a seguinte: as queixas eram claras, mas o texto repetidamente diz: não havia como prová-las. Não tinha provas contra as acusações que foram levantadas contra Paulo. Na ausência disso, ele deveria ter tido a coragem de declarar que Paulo era inocente. Ele era o governador e tinha responsabilidade para isso. E deveria imediatamente soltá-lo. Comenta John Stott. Porém, as conveniências do ambiente político fizeram-no conservar o inocente obreiro cristão preso naquela situação vexatória. Irmãs, é lamentável que nós tenhamos isso. Você tem Festo, você tem os judeus agindo com ódio implacável, Agripa e Berenice com aquela curiosidade ociosa, e Festo reage com aquela típica perplexidade conveniente. Para terminar, toda aprovação na carreira cristã, é a terceira lição, é uma experiência proveitosa para os santos. E aqui cabe uma observação, preste atenção: provação. Provação são dificuldades que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Problemas, sofrimentos, angústias, né? Com 2 características, irmãos. Você quer identificar o que é provação? Primeiro que tudo, você tem que ter a absoluta certeza de que as dificuldades que você está passando não são dificuldades decorrentes de alguma causa pecaminosa. É a primeira avaliação, é a investigação que você tem que fazer. Dificuldade decorrente do pecado não é provação. Aí a pessoa diz assim: mas eu estou sofrendo muito porque agora eu estou sem dinheiro. Mas você não quer viver sem orçamento? Não é provação. É punição, né? Não é nem de Deus. É de você mesmo, contra você. Então, provação não tem causa pecaminosa. Segunda coisa, provação são dificuldades que Deus permite que a nossa vida experimente para que possamos crescer na fé. Não é simplesmente para que a gente tenha experiência com sofrimento. Crescer na fé. Aí você diz assim: mas isso só aplica a crentes de média estatura para baixo. Não. Esse conceito se aplica a crentes da estatura do apóstolo Paulo. Essa lição aqui se aplica a Paulo. É a lição aqui a partir da vida de Paulo. Ele estava sofrendo sem causa pecaminosa, mas vai sofrer pela permissão divina para produzir maravilhosos frutos para a igreja cristã e para nós hoje. Irmãos, em todas as provações, cada crente tem a chance de exercitar a fé e fugir da autocomiseração. Olha que coisa interessante. 2 anos preso, ele não abandonou a fé. Toda aquela situação difícil, de pressão, fez com que ele conservasse a sua confiança no Salvador. E, recentemente,
Eu ouvi de pessoas dizendo assim, olha, estou desencantado com o Evangelho porque eu estou sofrendo muita dificuldade. Irmãos, sofrimento, a dificuldade, as dificuldades não fazem ninguém a se distanciar de Deus. Deus permite dificuldades na nossa vida para que nós nos aproximemos dele. Então é conversa fiada. Se você ouvir alguma pessoa, algum crente que está dizendo assim, olha, eu estou distante porque eu tenho sofrido muito. Não. A pessoa está querendo arranjar um pretexto para continuar no pecado. Então, não caia nessa conversa. Provação de Deus nos aproxima dele. Paulo exercitou a fé. E mais ainda, meu irmão, preste atenção. Você vai ver o apóstolo Paulo sofrendo e durante 2 anos, sem manifestar qualquer espécie de gemido. Escreva nos seus anais de sabedoria. Um dos sentimentos mais destrutivos para a alma, se você ainda não tem isso, escreva, é sentir pena de si mesmo. Vou repetir. Um dos sentimentos mais destrutivos para a alma é a autocomiseração. O sentir pena de si mesmo. E você não vai ver o apóstolo Paulo manifestando esse tipo de sentimento em nenhum lugar dos seus escritos. Pelo contrário, nessa época, ele vai escrever a epístola aos Filipenses. E está preso. E ele vai dizer, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta exortar vocês para que vocês se alegrem no Senhor. Esse homem não está com pena de si mesmo. Esse homem está exercitando a fé. Irmãos, em todas as provações, cada servo de Deus é desafiado a agir com sabedoria. Em determinadas situações, é melhor ficar calado. Não dar nenhuma palavra. Né? E talvez a gente tenha essa interpretação aqui. Ele já falou muito se defendendo. E agora vai dizer alguma coisa muito curta, sintética. Simplesmente ele vai dizer, olha, eu não sou culpado de tudo isso que estão me acusando. A economia de palavras parece ser a melhor decisão quando nós já tivermos tido a oportunidade de falar muitas vezes a respeito de um determinado assunto. Cumpre-se isso em Paulo aqui. Há casos nos quais os crentes devem apelar até a última instância, eu já mencionei sobre isso. Para o apóstolo Paulo, não há nenhuma contradição com a sua espiritualidade apelar para César. E é aqui, neste capítulo, no verso 11, que você tem rigorosamente o seu recurso sendo impetrado. Uma decisão justa, uma atitude corajosa. Mas olha, eu quero enfatizar aqui um aspecto interessante desse recurso. Foi uma ação madura. Preste atenção, não foi apenas uma atitude corajosa, uma decisão justa, foi uma ação madura. Preste atenção, irmãos, como crentes, nós não podemos escorregar na fé e tomar decisões no calor das emoções. Como crentes, nós devemos fugir daquelas chamadas decisões de afogadilho. Você está pressionado por alguma coisa e você toma uma decisão. Não é essa a forma de crente tomar decisões. Já imaginou? O apóstolo Paulo poderia apelar para César durante aqueles 24 meses que ele passou encarcerado. Mas ele só tomou agora. Aí você pode imaginar, será que ele tomou essa decisão de afogadilho? Claro que não. Eu acho que ele pensava nisso todo dia. Todo dia. Ele tinha essa carta na manga durante os 24 meses que ele passou preso. Mas agora chegou a hora de impetrar o recurso. Irmãos, essa é sabedoria. Sabedoria é quando nós agimos depois de um determinado tempo
que nós avaliamos todas as coisas, pesamos os prós e os contras e tomamos a nossa atitude. Paulo disse: olha, estou diante de César, apelo para César. Irmãos, que traço notável. E eu, mais uma vez, eu quero enfatizar. Sabe quem era o imperador? Era Nero. É bem verdade que no início do mandato de Nero, ele foi muito diferente daquilo que ele veio a se tornar, né? Mas era Nero mesmo. E por último, as provações, os salvos podem produzir excelentes frutos. O apóstolo tem muito a nos ensinar através desses aprisionamentos. Ele sofreu dificuldades físicas, ele tinha saúde precária, e o frio era desconcertante na prisão. Não era como nosso clima aqui. Na Palestina, irmãos, é calor insuportável de dia e frio de rachar de noite. É por isso que na segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele diz: olha, me traz a capa, estou sentindo frio. Então tinha frio, dificuldades físicas, carências emocionais. O apóstolo Paulo foi traído por falsos amigos. Ele teve que experimentar deserções inesperadas e abandonos inexplicáveis. Nessa primeira prisão, ele escreve: todos da Ásia me abandonaram. Já imaginaram um negócio disso? É claro que ele exagerou. Mas dificuldades emocionais, carências e pressões espirituais inimagináveis. Somente Cristo experimentou pressões espirituais maiores do que a do apóstolo Paulo. Não tenhamos nenhuma dúvida que por trás daquela perseguição ao nobre soldado de Cristo tinha mundo maligno. Ou você desconfia disso? Era um maligno que estava por trás. Se possível fosse a ele, ele impediria que o evangelho fosse pregado, como tinha sido feito através daquelas viagens missionárias. Era um maligno tentando obstacular o avanço do evangelho, que fez com que o apóstolo ficasse preso. Mas, irmãos, esse é o lado negativo: dificuldades físicas, emocionais e espirituais. E agora o apóstolo está sem produzir nada? Não. Irmãos, esse texto é maravilhoso, porque diz que foi nessa ocasião que ele produziu as chamadas epístolas da prisão. Talvez os 4 mais valiosos documentos de toda a sua produção literária inspirada pelo Espírito Santo. Foi nessa situação que ele produziu Efésios, que ele escreveu Colossenses, que ele escreveu Filipenses e que ele escreveu Filemão. Já imaginou isso? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. O impacto dessas cartas para a fé cristã, para a igreja de todos os tempos, é indimensionável, imensurável. Não temos condições de medir o valor desses escritos que Paulo produziu durante essa situação. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Primeira delas: quem aqui foi avisado, quando se converteu, de que iria entrar numa guerra? Eu já estou com a minha mão levantada. Quando pregaram o evangelho para mim, ninguém me mentiu. Você vai entrar numa guerra. Quando você pregar o evangelho para uma pessoa, não se esqueça de avisar essa pessoa. Não é? Pelo amor de Deus, fuja da enganação de tentar falar para as pessoas que você tem a oportunidade de evangelizar, amaciando ou tentando bolear as arestas do evangelho, aguando a mensagem do evangelho, tornando o evangelho mais palatável para os incrédulos.
Irmãos, eu arrisco a dizer que muitas vezes nós perdemos as pessoas porque não apresentamos o Evangelho nas suas verdadeiras cores. Não é verdade? Que tipo de reação você está mais acostumado a enfrentar quando compartilha o Evangelho com os incrédulos? Eles rilham os dentes, né? Ficam irados contra você. Lá vem esse crente falar da salvação. Na salvação ninguém tem certeza de nada, só Deus. Ou as pessoas que ouvem o Evangelho dos seus lábios demonstram aquele falso entusiasmo e pedem para você falar mais. Fala mais um pouco. Mas elas ouvem por aqui e saem por aqui. Não estão sinceramente interessadas naquilo que você tem para pregar, para comunicar. Ou aquela conveniência que ouve você, mas termina dizendo para você: olha, eu respeito a sua religião, mas eu nasci na crença e vou morrer na crença. A lição que você deve aprender é a seguinte: não padronize as reações das pessoas. As pessoas reagem de forma variada, ainda que seja o apóstolo Paulo pregando. E por último, você consegue ser produtivo quando está passando por provações? Ou você trava? Fica chorando com pena de si mesmo? Fraqueja na fé? Ou quando você está passando por provações, você pede a graça de Deus para ir para frente? Olha, o negócio está difícil, está complicado, mas eu vou para frente, com a graça de Deus. Assim fez o apóstolo Paulo, e nós devemos imitá-lo nessa sua coragem, nessa sua ousadia. E mesmo no meio das dificuldades mais pesadas, nós devemos pedir a graça de Deus para sermos produtivos.